palavra da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Motivo de muita alegria nessa noite, poder sentir a presença do Senhor, a unção neste lugar. Aleluia. A unção de Deus neste lugar sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu capítulo 10. Todos os irmãos estão de pé. Marcos, seu capítulo 10, do seu versículo 46 ao versículo de número 52. Deus tem me dado uma palavra, essa palavra ardeu no meu coração durante essa semana. Eu prometo ser breve e objetivo. Eu sempre falo isso, né? A não ser que Deus ele desenrola um rolo durante a mensagem. Glória a Deus. Marcos, no seu capítulo 10, seu versículo 46 ao versículo de número 52, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua cara, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Senhor, esta é a tua poderosa palavra. Assim como o Senhor tem falado poderosamente, Deus, ao coração dos teus filhos, continue falando por intermédio da sua palavra. Nós glorificamos a Ti e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assim. Quem não ouviu a pregação, ou quem nunca leu acerca dessa passagem, acerca desse homem chamado, que tinha o título de Bartimeu. Marcos nos deixa relatado sobre mais um dos milagres de Jesus. Milagre esse tremendo e maravilhoso, a qual ele concedeu a esse jovem Bartimeu. Marcos, ele se preocupou muito. Marcos, ele teve que especular muito acerca da vida de Jesus. Ele não era discípulo de Jesus. Pedro ditava acerca do Evangelho de Cristo e Marcos escrevia. Nós vamos ver também esse relato acerca da cura desse cego em Mateus, no seu capítulo 20, no seu versículo 29 ao versículo de número 34, e também no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 18, no seu versículo 35 ao versículo de número 42. E às vezes parece que a Bíblia vai entrar em contradição, mas tudo depende do ponto de vista de cada um que estava escrevendo acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ver que aqui Marcos vai nos dizer que Jesus estava saindo de Jericó. Em Mateus vai nos abordar que eram dois cegos. E Lucas vai nos falar, mais parecido com Marcos, acerca de Bartimeu. Nós temos que os copistas, ou aqueles que procuraram escrever acerca de Jesus, eles se preocupavam muito, e para que não houvesse essa contradição, embora parece ser uma contradição
tradição, mas a palavra do Senhor, ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É como se aqui estivesse várias câmeras, eu estou vendo de um ponto de vista, quem está lá atrás vai ver de outro ponto de vista, e dependendo desses pontos de vista, eles foram relatando acerca desse evangelho. O interessante é que Jesus esteve em Jericó, e quando ele esteve em Jericó, ele mudou a vida daquele homem, desse cego chamado Bartimeu. O termo Bar nos fala filho, e Timeu vai nos dizer quem era o pai desse jovem. Então, Bar, filho de Timeu. Nós vamos ver que o próprio Marcos, ele vai dar essa explicação. Bartimeu, cego, filho de Timeu. Jesus, ele estava vindo da Galileia, e Jesus, ele estava indo em direção a Jerusalém, porque o propósito de Cristo era chegar em Jerusalém. Ele vindo da Galileia, ele passou por Jericó, cerca de 30 quilômetros de distância de Jerusalém, e nessa passagem por Jericó, nós vamos ver que logo depois Jesus ele vai se encontrar com Zaqueu. Zaqueu ele vai subir numa árvore e vai tentar se esconder, porque ele tinha colocado no seu coração que ele queria ver quem era Jesus. E Jesus passando ali por Jericó, e quando ele se depara com aquela árvore, ele chama Zaqueu pelo nome e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus, ele nos chama pelo nome. Essa Jericó havia sido edificada por Herodes o Grande. Era uma nova Jericó, era uma cidade linda, era uma cidade bela, era uma cidade alfandegária, onde passavam várias mercadorias que iam e voltavam. Havia muitos mercadores que negociavam naquela cidade, e perto da porta, logo à porta da cidade, ficavam aqueles que precisavam, que necessitavam de ajuda, que necessitavam de um auxílio, que não tinha mais condições de ter o seu próprio sustento. Muitos ficavam à beira do caminho, perto da porta da cidade. Por isso que Marcos vai nos relatar o porquê Bartimeu está à beira do caminho, perto da porta da cidade. Historiadores nos dizem que Bartimeu, ou filho de Timeu, ele não era cego de nascença. Ele foi considerado como um revolucionário e teve os seus olhos transpassados. E quando ele teve os seus olhos transpassados, ele ficou cego. Ele não estava naquela condição. Ele foi acometido na condição a qual ele estava, de estar cego, de não ter a vista. E eu fiquei imaginando, lendo esse relato, como seria a vida de um cego. Se eu fechar os meus olhos aqui agora, eu vejo que tristeza, que angústia que não deveria ser para Bartimeu. Ele poderia ver, ele poderia enxergar, ele poderia trabalhar com as suas vistas, ele poderia planejar um futuro melhor para a sua vida, contrário àquele a qual ele estava vivendo, porque essa ferramenta do seu corpo, a sua visão, é de total importância para ver os perigos, para poder se localizar, para poder se locomover sem ter auxílio, sem ter ajuda. Agora, quando ele tem os seus olhos transformados,
cego, mas Jesus, ele me encontrou. Aleluia. E quando Jesus me encontrou, a minha vida, ela mudou por completo. Porque todas as nossas ações trazem resultado de nossas decisões e escolhas. Eu digo hoje aqui na escola bíblica dominical, todas as nossas ações trazem resultado de nossas decisões e escolhas. E Bartimeu, ele decidiu. E Bartimeu, ele escolheu estar ali, à beira do caminho, perto da porta da cidade. E quando ele estava ali, Jesus, ele passa por Jericó. E o interessante é que Bartimeu já sabia de Jesus. De alguma forma, Jesus já tinha chegado até ao coração de Bartimeu. De alguma forma, o coração de Bartimeu já tinha alcançado e tentava assimilar quem era Jesus. Porque ele não tinha visto Jesus, ele nem poderia ver Jesus, mas ele poderia muito bem escutar. E naqueles mercadores entra pessoas e saem pessoas, e Jesus, a sua fama havia se espalhado em todo o território. Logo, com certeza, entre aqueles mercadores, ele ouvia falar de Jesus. E o que Jesus estava fazendo nos seus dias, como Jesus estava curando, como Jesus estava transformando, até morto estava ressuscitando. Então, vê que quando ele ouve falar de Jesus, logo nasce a esperança dentro do seu coração. Ele era cego de vista, mas de coração ele tinha vistado. Ele não era cego de coração. De alguma forma, Jesus chegou ao coração de Bartimeu. E eu creio que a cura dele começa aí, quando ele entende e reconhece que Jesus, ele é o Messias. Quando ele reconhece no seu coração que Jesus é o Messias, aí começa o processo de cura dentro do seu interior. Porque a palavra vai nos dizer, ouvindo que era Jesus de Nazaré. Lucas vai nos dizer que ele vai ouvir um barulho diferente. Quando eles estão entrando, estão saindo ali da cidade, ele ouve aquele barulho, porque ele era cego, e agora ele vai ter que se reinventar. E agora ele vai ter que usar outras ferramentas para que ele pudesse sobreviver. E uma dessas ferramentas era a audição. A audição dele estava bem aguçada. E quando ele ouve aquele barulho diferente, ele fala: opa, esse barulho que está vindo aí é diferente. É diferente dos camelos, é diferente dos cavalos que passam por aqui, é diferente dos mercadores que passam por aqui. Quem será que está passando aí? E logo ele pergunta o que está acontecendo e quem está vindo aí. E quem está passando ali vai e responde: olha, Jesus de Nazaré, é ele que está passando aqui. Quem está passando aqui é Jesus de Nazaré. Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade insignificante, que nem mesmo o historiador José vai relatar e vai nos colocar Nazaré, uma cidade esquecida, mas que Jesus teve um título. Jesus não era chamado Jesus de Jerusalém, Jesus não era chamado Jesus de Belém, Jesus não era chamado Jesus de Judá, mas era chamado Jesus de Nazaré.
Ele vai tocar na essência do Mestre. Eu sei que além do ser Salvador do mundo, tu também é Rei. Rei, acredito a Isaías 9, que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e Príncipe da paz. Isaías 9, 7. Isaías 11, no seu versículo 1, vai nos dizer que na casa de Jessé brotará o cabelo. Todo mundo, quem é ele? É Jesus de Nazaré. Então ele está falando Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, tu és o Messias. Tu és o Messias que havia de vir ao mundo. Aleluia. A qual os profetas profetizaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Duas palavras: miser, que quer dizer pobre, miserável, córdia, coração. Jesus, filho de Davi, coloca esse pobre, miserável dentro do teu coração. Aleluia. Tu és a salvação, tu és Rei, Salvador e Rei. Tu podes me ajudar, tu podes me ajudar. Tenha misericórdia de mim. Este foi o clamor daquele cego. E logo as pessoas que estavam
ele se calar, ele vai clamar mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui, quando ele está clamando, é uma entrega, e essa entrega não é parcial. Ele está se entregando por completo a Jesus. Ele está dizendo: Senhor, Tu és tudo que eu mais quero, Tu és tudo que eu preciso. Quando ele está clamando, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, ele vem ligar por aí, mas quando ele está clamando, ele está dizendo: Jesus, Tu és o meu alimento. Ele vem ligar o posto sustento, mas quando ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo: Jesus, Tu és o meu sustento. Quando ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está dizendo: Jesus, até aqui eu fui ajudado, mas eu não quero mais ajuda, eu quero mudança para a minha vida. Ele estava em busca de mudança, e ele reconhecia que essa mudança somente Jesus poderia fazer. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora imagine Jesus passando por aquele céu e Jesus indo embora, e ele ouvindo que a sua esperança estava indo embora, ele não iria mais voltar. E ele estava sentindo que Jesus estava indo embora, já havia passado e que ele não voltaria. Então ele renova a sua atenção, renova o seu fôlego, e com as mesmas palavras ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, no versículo
sejamos. As palavras eram, não importou. As palavras eram, ele não vai te escutar. Mas entre aquela multidão, tinha os remanescentes, que tinha uma palavra de esperança para o coração daquele homem. Que tinha uma palavra de fé para levantar aquele que estava caído à beira do caminho. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando Jesus aparece para ele, aquele resto de glória, e ele cai por terra, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E logo vai à rua chamada Direita, e ele é conduzido até a casa de Judas. E quando ele está ali por 3 dias jejuando, Deus aparece a Ananias em visão e diz: vá à rua, eu não estava entendendo isso, chamada Direita. Pergunta para o final de Judas do culto, porque lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ananias diz: mas Senhor, eu conheço, eu sei quem é esse. E o que ele tem feito à igreja lá em Jerusalém, a perseguição. E você conhece? Eu não mais. Você conhece a pena de ouvir. Eu conheço porque eu sou. Essa é a pessoa que fez lá, porque ele é para mim, vale escolhido, vale. Vai para mim, porque eu faço escolhido, e eu o enviarei às nações. Aleluia! E Ananias, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai até a casa de Judas e põe as mãos sobre Saulo. Saulo, Saulo, o Senhor Jesus me enviou a tirar do lugar. Aqueles que são enviados, quando nós estamos caídos, quando nós estamos desanimados, Deus sempre levanta o Ananias. E Deus nos dá um endereço. Deus nos mostra o endereço. Porque é fácil para mim esse caminho. Quantos Ananias tem passado sobre as nossas vidas, nos momentos mais difíceis, para nos colocar de pé com uma palavra. Tente bom ânimo. Por que tente bom ânimo? Porque uma pessoa desanimada não vai a lugar nenhum. E a desanimada, vamos fazer, vamos acontecer. Acho que hoje não vai não. Está tão calor, acho que eu vou ficar em casa. Desanimado, irmão. É muito perigoso. Não tem ânimo para nada. Até para comer, problema para pagar um. A pessoa com ânimo, ela não consegue sair do lugar. É por isso que a palavra sobre ele foi: tende bom ânimo. Depois, levante. Primeiro tem que ir com ânimo, para depois levantar. Porque não adianta você levantar se você não estiver ânimo de ir até Jesus. Mas Jesus nessa noite está dizendo: a vitória está aqui. Eu quero te abençoar. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a tua história. E talvez você até se levantou, mas faltou ânimo para ir até Jesus. É por isso que a palavra vem dizendo: tende bom ânimo. Que a pessoa com ânimo ela se levanta. E com ânimo. E se bota de pé, ela diz: pode vir o inverno, pode vir o Senhor, que eu partirei e eu vou alcançar.
Ele te chama. E diz a palavra aqui no versículo 50, ele lançando-se a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Um convite irrecusável. Um convite irrecusável. Ele te chama. Sabe o que ele faz? Ele pega a sua capa ainda, quando ele estava no chão, e a alegria é tão grande depois do pé. Ele lança. Atitude de fé. Ele ainda não tinha sido curado. Ele ainda não tinha sido tocado. Tudo que ele tinha era apenas um convite. Sabe o que eu vejo? É o auxílio e as bênçãos me alcançam. Primeiro eu recebo o convite, eu oro contra dele, e a consequência, a vitória, milagre e a bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Primeiro eu tenho que atender o convite, e as demais coisas me alcançarão. Porque primeiro eu tenho que querer esse Jesus. Primeiro eu tenho que querer a presença dele. Primeiro eu tenho que querer. Isso já me importa. As demais coisas me alcançarão. A capa representava o quê? Representava a autoridade sobre a vida dele. Aquela capa era dada para ele ter a autonomia de pedir a esmola à beira do caminho, ou perto da porta. Então, naquela época, o governo concedia essa capa, que tinha as siglas do nome que seu pai tirou, para saber de que família aquele menino pertencia. E aquela capa dava-lhe autonomia, dava-lhe autoridade para pedir, para mendigar à beira do caminho, perto da porta da cidade. Com aquela capa, ele conseguia colocar ali as suas economias. Com aquela capa, ele se cobria, ele se protegia. Então aquela capa era um instrumento importante na vida daquele servo, para ele não poderia ficar sem. Mas quando ele ouve um convite, ele lança aquela capa, porque ele já tinha fé, ou ele não via, mas pelos olhos da fé, ele já contemplava o seu milagre. E a fé é tanto que ele dispensa a sua capa sem ter sido curado. Quando ele dispensa a capa, ele diz: essa capa eu não vestirei mais. Essa capa, para mim, nunca mais. Porque eu creio que Jesus ele deu uma nova. Eu creio que Jesus ele deu uma nova história. Aleluia! Eu creio que Jesus ele não está me chamando à toa. Eu creio que ele vai mudar a minha vida. Ele lança a capa, levanta-se, e ele vai ter com Jesus. Não é Jesus que vai até ele, é ele que vai até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus lhe fala e diz: que queres que eu te faça? Olha que pergunta. Mas se Jesus chegasse para mim nessa outra pergunta, as pessoas falam: o que queres que eu te faça? Olha que maravilha. A pessoa Jesus chega aqui nessa noite e te pergunta: que queres que eu te faça?
louca. Mas quando Jesus para, o céu vem diante dele, e ele diz: que queres que eu te faça? Quem sabe, o céu falou: esta era a palavra que eu estava esperando sobre a minha vida. Esta é a palavra que estava no meu coração, que quando eu clamava, que quando eu buscava, eu tinha certeza que esse rei estenderia o teu cetro, eu chegaria à tua presença e ele me perguntaria: o que queres? 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 Aleluia. Que eu te faço. Ele vai responder: mestre, que eu tenha visto. Em outras traduções, mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse, versículo 52, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Aleluia. Quando Jesus ele libera a palavra sobre a vida daquele homem, os anos que haviam sido perdidos, os anos de perda, logo foram restituídos por apenas essas simples palavras de Jesus. Vai, a tua fé te salva. Quando Jesus ele libera essas palavras vão de encontro à necessidade daquele ser. E ela alcança essa necessidade. E quando ela alcança essa necessidade, ela quebra as impossibilidades e traz novamente a vida para Cristo. Eu fico imaginando, quando ele recebe aquela palavra, e a palavra ela vem, e a palavra entra dentro dos seus olhos, e a palavra ela vai atingir justamente aquilo que ele precisava, e a palavra alcança a sua vida, e aonde que estava morto agora tem vida. Aleluia. Aleluia. A palavra alcança aquela parte que estava debilitada. A palavra alcança aquela parte que precisava de restauração. A palavra alcança agora e tudo aquilo que era mal cai por terra, é expulsado pelo poder da palavra. E aquele homem ele abre os seus olhos. E quando ele abre os seus olhos, ele imagina a primeira pessoa que ele vê. Aleluia. A primeira pessoa que ele vê diante é a pessoa que havia de curar. É a pessoa que havia de transformar. É a pessoa que havia de restaurar. Ele vê a pessoa de Jesus. E sabe o último relato que ele teve da sua vida, que ficou traumatizado na sua mente, com os seus olhos sendo transpassados. E agora ele tem a visão de um mestre meio amoroso, glorioso, misericordioso, com seu olhar de ternura, com seu olhar de misericórdia, que parou para atender a petição daquele ser. E quando ele vê a pessoa de Jesus, ele não quer outra coisa a não ser Jesus. E Jesus ele continua seguindo a caminhada. E a palavra vai nos dizer que seguia a Jesus pelo caminho.
Ele queria muito mais. Ele queria além da coisa. Ele queria o quê? Ele queria seguir a Jesus. Não adiantaria ele ser curado, ele continuar à beira do caminho, ele continuar em Jericó, ele continuar perto da porta da cidade. Não adianta. O que fez total diferença na sua vida foi o seguir a Jesus. Nós somos tocados, nós somos curados, nós somos transformados para quê? Para seguir Jesus. Nós somos salvos, nós somos lavados, remidos do sangue de Jesus para quê? Para seguir Jesus. Nós temos a nossa vida transformada para quê? Para seguir Jesus, porque o nosso alvo não é Jericó, o nosso alvo é chegar em Jerusalém. E sem seguir Jesus, nós não conseguiremos. Por isso, nessa noite, eu não sei qual é a deficiência que está em sua vida, mas de uma coisa eu sei: aquilo que você tem pedido a Jesus, nesta noite, Ele irá te atender. Aquilo que você tem clamado a Jesus, nesta noite, Ele irá te atender. Eu gostaria que você se colocasse no pé. Aleluia. Sabe, nessa noite você também está falando dizer: Senhor, eu preciso de um milagre. Quem sabe você está pedindo: Senhor, eu preciso de um milagre. E quem sabe nessa noite a sua cegueira não é física, mas quem sabe nessa noite a sua cegueira é espiritual. Jesus está aqui nessa noite para tirar as pessoas dos seus olhos, para que você possa ouvir comigo. Eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, porque Jesus de Nazaré, Ele está passando aqui. Jesus de Nazaré, nessa noite, Ele para. Jesus de Nazaré, nessa noite, te pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe, as palavras na sua vida até hoje são palavras de fracasso, são palavras de derrota, são palavras que dizem que não tem solução. Mas nessa noite é a palavra de ânimo para a tua vida neste lugar. A palavra de ânimo, ponha-te de pé, porque Jesus te chama. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado, mas na autoridade que há no nome de Jesus, e por intermédio desta palavra, eu te convido a você sair do seu lugar. E eu gostaria de orar pela tua vida, porque o dono do milagre está aqui. Pela oração. Há uma unção neste lugar. Aleluia. O dono do milagre está aqui. E Ele está aqui para atender a tua petição.